A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje invocar a proteção de Nossa Senhora do Rosário, pedindo a sua intercessão por todos os sacerdotes, pelo Padre Daniel Ribeiro, por todo o clero, pelo Papa, pelas nossas famílias, por todos os pecadores, por todas as nossas intenções. Vamos à leitura de hoje? Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Paixão e ressurreição de Jesus. Conjuração contra Jesus. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Refeição em Betânia. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, porque a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado, em todo o mundo o Evangelho será contado para sua memória o que ela fez. Traição de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava ocasião oportuna para o entregar. A ceia. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem, carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: porventura sou eu?
Respondeu-lhes ele: é um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o bendizer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos deles beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Jesus prediz a negação de Pedro. Terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Zacarias 13:7. Mas depois que eu ressurgir, eu vos procederei na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe: em verdade te digo, hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Suprema angústia. Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormi e descansai. Basta, veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há de entregar. Prisão de Jesus. Ainda falava quando chegou Judas Iscariote, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetes,
enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha lhe dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Como a um bandido saístes com espadas e cacetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho, e prenderam-no. Mas, lançando ele de si, o pano de linho escapou-lhe despido. Jesus na casa de Caifás. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi seguindo de longe, até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantavam-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Ouvimos-lo dizer: Eu destruirei esse templo, feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: Não respondes nada? O que é isso que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote se tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer-lhe: adivinha! Os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Negação de Pedro. Estando Pedro debaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse: Também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada que o vira começou a dizer aos circunstantes: Este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: Certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais.
E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Havia-lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluços. Jesus entregue a Pilatos, capítulo 15. Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu: Sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez: Nada respondes? Vê de quantos delitos te acusam? Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Ora, costumava ele soltar-lhe em cada festa qualquer dos presos que pedissem. Havia na prisão um chamado Barrabás, que fora preso com seus cúmplices, o qual, na sedição, perpetrara um homicídio. O povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que sempre lhe costumava conceder. Pilatos respondeu-lhe: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes o haveriam entregue por inveja. Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem, de preferência, que lhe soltassem Barrabás. Pilatos falou-lhes outra vez: E que quereis que eu faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos replicou: Mas que mal fez ele? Eles clamaram mais ainda: Crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois já açoitado, para que fosse crucificado. Cena de opróbios. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos, como para homenageá-lo. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para o crucificar. No Calvário. Passava por ali certo homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhes levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho, misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: O Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: Ele foi contado entre os malfeitores. Isaías 53:12. Os que iam passando injuriavam-no
e abanavam a cabeça, dizendo: Olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Dessa maneira, escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: Salvou a outros e a si mesmo não pôde se salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E, à hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isso, algum dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-na na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se, então, de alto a baixo, em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, que o tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galileia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém. Sepultura. Quando já era tarde, era preparação, isso é, a véspera do sábado. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho que também esperava o reino de Deus. Ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido tão depressa. E chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que Jesus havia morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou dar-lhe o corpo. Depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu-o no pano e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. Capítulo 16. O sepulcro vazio. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado, e diziam entre si: Quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: Não tenhais medo. Buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas. E a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Epílogo. Tendo Jesus ressuscitado de manhã no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena,
de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-los aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Aparição aos discípulos, missão que receberam. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma, a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, onde estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E a nossa oração indulgenciada de hoje será: Meu Senhor Jesus Cristo, clementíssimo Salvador do mundo, pedimos-vos instantemente pelo vosso sacratíssimo coração, que todas as ovelhas extraviadas retornem imediatamente a vós, pastor e bispo de suas almas, que viveis e reinais com Deus Padre, em união do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por hoje é só, e até amanhã, se Deus quiser.